Olá, meu povo. Galerinha, é o seguinte, eu vou colocar uma aulinha aqui, tá? De potência. A gente vai desenvolver essa aula aqui. E assim que eu terminar essa aula, eu peço que vocês vão fazer os exercícios, tá? Eu peço que vocês vão fazer os exercícios assim que terminar essa aula aqui. Vocês têm um tempinho para assistir e vai fazer os exercícios, tá? E sempre que precisar revisar a potência, você vem aqui na aula, tá? Primeira coisa, eu vou tentar ser breve e rápido, tá? Até porque vocês já viram potência e tal, enfim. Potência. A potência ela nada mais é do que uma forma de simplificar a minha multiplicação. Ao invés de eu escrever várias multiplicações, tanto para não ficar cansativo nem feio, né, na questão e tal, a gente ao invés de colocar a multiplicação toda, a gente vai colocar em forma de potência. Mas como é que funciona a potência? Eu vou ter um número A. Esse número A é um número qualquer. Você pode dizer aí qual é o número que quiser. Um, 2, 3, 4, 5, enfim, infinito. É elevado n vezes. Mas o que significa isso? Significa que o A, esse número A, ele vai se multiplicar várias e várias, várias vezes, certo? E essas várias vezes é justamente meu n vezes, certo? Vamos entender melhor com o número, tá? Olha só, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vocês concordam comigo, obviamente, que quem está se repetindo é o meu 5, certo? Quem está se repetindo aqui é o 5. Olha só, o meu 5 está se repetindo. Ele está se repetindo quantas vezes? Eu vou ter um, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está se repetindo 6 vezes. Então eu vou ter 5 elevado a 6. Beleza? Olha só, nesse caso aqui o meu A seria 5, o meu N seria 6. O meu A é justamente o número que está se repetindo. Quem é que está se repetindo? O 5. O meu N. O meu N é a quantidade de vezes que está se repetindo. Está se repetindo quantas vezes? Um, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu não quero que vocês fiquem apegados nessa forma aqui. Isso aqui é só uma maneira geral de representar uma potência. E eu coloquei isso aqui só para representar mesmo, tá? Eu quero que vocês foquem aqui embaixo, ó. Eu quero que vocês foquem no número, tá? Olha só. Esse 2 aqui, ele está se repetindo, né? Que está se repetindo é o 2. Então, o meu 2 vai estar aqui embaixo. E ele está se repetindo quantas vezes? Ele está se repetindo uma, duas, três, quatro vezes. Então, 2 elevado a 4. Lembra que a potência, ao invés de escrever a multiplicação toda, eu vou colocar ele em uma potência só. Eu vou reduzir essa multiplicação e vou colocar em uma potência só, certo? Detalhe, é importante a gente lembrar aqui. Isso daqui a gente vai chamar de base. Eu vou ter a base da minha potência. Lembra disso? E o número que tiver em cima é o meu expoente. Pelo próprio nome, meu povo. Pelo próprio nome, vocês conseguem ver. Base. Base é quem está embaixo, é quem está apoiado. A base é o número de baixo. Expoente. Expoente lembra de cima. Expoente é o número de cima. Certo? Tem que se atentar nisso aí. Olha só. Vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas coisas relacionadas à parte de potência. Vamos prestar atenção aqui. Eu vou ter a primeira atenção nas bases, tá? Eu vou ter que prestar atenção nas bases. Por que eu vou ter que prestar atenção nas bases? Se eu tiver 3 elevado a 2, tá ótimo. Eu vou pegar o 3 e ele vai se repetir quantas vezes? Duas vezes. Se eu tiver 3 elevado a 5, eu vou pegar o 3 e escrever ele 5 vezes, tá? Cuidado para você não fazer 3 vezes 2. Cuidado para não fazer 3 vezes 5. Isso não existe, tá? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Olha só. Mas, Felipe, isso aqui é uma base normal, certo? É uma base normal. E onde é que o senhor está querendo chegar? Vamos lá. Tu concorda comigo que a gente tem número positivo e negativo, certo? A gente vai observar agora os números negativos, que é onde o pessoal às vezes se confunde também. Se eu tiver menos 2 elevado a 3, tem algum problema? Claro que não. Lembra que o menos 2 agora é a base, tá? E por que foi que eu coloquei entre parênteses? Eu coloquei entre parênteses porque lembra que o parênteses ele está mostrando que está englobando tudo. Tudo isso, que está entre parênteses, está sendo elevado 3 vezes. Ou seja, eu vou pegar esse menos 2 e vou multiplicar ele quantas vezes? Por ele mesmo, né? Obviamente. 3 vezes, tá? Você vai perceber o seguinte, que o meu sinal aqui vai ficar menos com menos, mais. Mais com menos vai ficar um resultado negativo. Então vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Olha só, a principal coisa que a gente tem que prestar atenção com as bases é se a minha base for negativa, qual vai ser o sinal do meu resultado? Porque olha só, e se eu tiver agora menos 2, tudo isso, parênteses, né? Elevado a 4. Eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais também. E mais com mais, obviamente, vai dar
mais 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tu concorda comigo que se eu repetir ele a uma quantidade par de vezes, eu vou sempre formando pares, eu vou sempre pegando 2 em 2, e esses 2 em 2, sempre 2 em 2, sempre vai ficar positivo. Então vai ficar 2 positivo. Aí, mais 2 positivo, positivo, positivo. Então eu vou sempre pegando de 2 em 2. Então vai ficar positivo. Obviamente, meu resultado final vai ser positivo. Agora, para isso, o meu expoente ele tem que ser o quê? Para isso, o meu expoente ele tem que ser par. Ou seja, se meu expoente for par, o meu resultado ele é o quê? Positivo. Meu resultado sempre vai dar positivo. Obviamente, no caso das bases negativas, tá? Até porque aqui com base positiva, o resultado sempre vai dar positivo, né? Beleza? A gente tá querendo prestar atenção nas bases negativas. Beleza? Felipe, se for ímpar? Se for ímpar, a gente já viu. Eu vou pegar sempre de 2 em 2. Mas como é ímpar, vai ficar 2, positivo, positivo. Pegando 2 em 2. Positivo, positivo, positivo. Aí vai ficar um menuzinho, sozinho. Então, tudo vai dar positivo. No final, eu vou ter que pegar esse positivo aqui, que a gente já fez no exemplo, e fazer o quê? Juntar com menos. Então, meu resultado vai dar sempre negativo. Então, se eu tiver o meu número, a minha base, né? Minha base negativa, meu expoente ímpar, eu vou ter meu resultado negativo. Detalhe, eu não quero que vocês fiquem decorando propriedade. Eita, se minha base for negativa, meu expoente vai ser par. E se minha base for negativa e meu expoente for par, aí meu resultado vai ser positivo. Aí se minha base for... Você vai se confundir. Eu quero que você entenda realmente por que que, quando eu tiver base negativa e expoente par, meu resultado é positivo. Quando eu tiver base negativa e expoente ímpar, meu resultado ele é negativo, tá? Você tem que prestar atenção nisso. Eu não quero que você fique decorando propriedade. Ah, Felipe, mas não existe a propriedade? Certo. A propriedade é só para ajudar. Se você for querer aprender potência decorando propriedade, você vai ter dificuldade, tá? Tenta entender o porquê que base negativa, expoente par, base negativa, cadê o meu lápis? Base negativa, expoente par, meu resultado é positivo. Base negativa, expoente ímpar, meu resultado ele é negativo, tá? Beleza, tem que prestar atenção nisso. Vamos voltando aqui. Adiantando, melhor dizer. Eu vou agora explicar a multiplicação de potências. Olha só. De forma geral, eu vou pegar um exemplo bem simples. Se eu tiver 2 ao quadrado vezes 2 à terceira, como é que eu posso fazer isso aqui? Vamos lá, tu concorda comigo que esse 2 ao quadrado é 2 duas vezes? 2 duas vezes, certo? Aí vezes, esse vezes aqui, ó. 2 elevado a 3, então é 2 quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Certinho. Aí olha só o que, é que vai acontecer. Eu peguei essa potência, destrinchei ela em uma forma de multiplicação. E agora eu vou juntar em potência novamente. Então, ó, quem está se repetindo aqui? 2. Ele está se repetindo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Beleza, tranquilo. Então, quando eu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, quando tiver uma multiplicação de potência de mesma base, eu posso destrinchar a minha potência todinha. Eu vou pegar, separar, tá? Eu separei isso aqui, ó. Separar de que maneira? Eu separei esse aqui, nesses dois, e separei esse aqui, nesses três. Não está multiplicando? Então eu vou destrinchar tudo, deixar uma multiplicação só. E quando eu tenho uma multiplicação só de um número repetido, eu posso colocar ele em potência. Foi justamente o que eu fiz aqui, tá? Aí olha só. Tu concorda comigo que se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Isso aqui não é a mesma coisa de 2 vezes 2? Mesma coisa, né? Isso aqui vai ficar. O 2 está se repetindo quantas vezes? Duas. Poxa, Felipe, o que foi que tu fizesse aqui? Eu fiz uma multiplicação de potência em mesma base. 2 elevado a 1 é 2. Então, ó, 2 elevado a 1 é 2 uma vez só, tá? Fiz a mesma coisa aqui de cima. Tu concorda comigo que eu só fiz repetir a minha base? Eu só fiz repetir a minha base e somar os meus expoentes. É mesmo, né? 1 mais 1, 2. 2, verdade. Aqui em cima, eu repeti a minha base e somei os meus expoentes. Então, quando você tiver multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Eu não quero, mais uma vez, que você fique só decorando a propriedade. Até porque se você decorar a propriedade, você vai ficar com dúvida. E como é que vai fazer aquela questão ou não fazer. Certo? Felipe, uma dúvida pertinente. E se eu não tiver potência de mesma base? Se eu tiver 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Eu posso fazer 2 vezes 3, aí vai dar 6. Não.
Isso aqui não existe. Você só pode multiplicar a potência de mesma base. Você só pode dividir potência de mesma base. Sempre vai ser na mesma base, tá? Se não tiver base igual, você não vai resolver. Ou melhor, você não vai poder simplificar, mas você vai ter que fazer bem separado, né? Certo? Então, olha só. Se você tivesse que fazer isso aqui, teria que ficar 2 elevado ao quadrado, dá 4, vezes 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Então, seria 36, tá? É isso aí. Beleza? Tem que fazer separadinho. Não tem essa propriedade. Propriedade é só quando tiver bases iguais. No caso da divisão. Vamos ver a divisão? Se eu tiver 2 à terceira dividido por 2, quanto é que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar 3, é? Isso aqui vai dar 3? Não, isso aqui não vai dar 3, é uma pegadinha, tá? Vez ou outra aparece aí na internet. Vai dar 3? Não vai. Olha o que é que vai acontecer aqui. Eu vou pegar e vou escrever 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 se repetindo 3 vezes, dividido por 2. E a gente vai perceber o seguinte, que se eu tiver só multiplicação na minha potência, nas potências, obviamente, só vai ter multiplicação, mas se tiver só multiplicação em uma fração, aqui, por exemplo, só tem multiplicação em potência. Ou, desculpa, aqui só tem multiplicação na minha fração. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Se tiver iguais, eu posso simplificar, tá? Isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai ficar só 2 vezes 2, que dá 2 quantas vezes? Elevado ao quadrado, tá? Beleza. 2 minutinhos. Voltando aqui. Eu só estava me aperreando no telefone. Olha só. Como eu estava dizendo, tá? Você vai observar o seguinte. Que quando eu tenho uma fração. Lembra que uma fração representa uma divisão, tá? É a mesma coisa. Quando eu tenho uma fração e eu tenho apenas multiplicações, eu posso cortar e simplificar, tá? Como eu cortei aqui e aqui. E ficou só 2 vezes 2. Ou seja, eu vou repetir minha base e fazer o que com meus expoentes? Somar, tá? Lembra que aqui é 1 e aqui é 1. Beleza? Você pode pegar também outro exemplo. De que maneira você pode pegar um exemplo aqui? Deixa eu só trocar essa linha aqui, pronto. Eu vou pegar 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado à terceira, por exemplo. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 4 vezes. E 2 vezes 2 vezes 2, certo? Eu não só tenho multiplicação na minha fração. Se eu só tenho multiplicação na minha fração, eu posso fazer o quê? Simplificar os iguais, tá? Eu estou simplificando os iguais. Sobrou quanto? 2. Isso em forma de potência é quanto? 2 elevado a 1. Todo número só, minha gente, ele está elevado a 1. Beleza? Uma dica, um desafio, na verdade. Vamos observar aqui. Me expliquem, melhor dizendo. Eu não sei se alguém já se perguntou isso. Eu quero saber o seguinte. O porquê que elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Muita gente decora isso. Todo número elevado a zero é 1. Mas por que todo número elevado a zero dá 1? Vamos tentar identificar aqui. Olha só. Eu vou ter 2 a terceira dividido por 2 a terceira. A gente não viu na parte de divisão que eu posso cortar. E você vai observar também, né? Acredito que eu esqueci de falar, que é o principal, que eu posso repetir a minha base. Eu repeti a minha base, né? Que é 2. E fiz o que com meus expoentes? Eu subtraí os meus expoentes. Eu repeti a minha base, que é 2. E fiz o que com meus expoentes? Eu subtraí os meus expoentes, certo? Na multiplicação, a gente repete a base, soma os expoentes. Na divisão, a gente repete a base, subtrai os expoentes. Eu não quero que você fique decorando propriedade. Eu quero que você entenda de onde é que vem a propriedade. Beleza? E por que que a gente faz aquilo? Mas, inclusive, é por isso mesmo que eu estou colocando aqui. Elevado a zero é 1. Por que que todo número elevado a zero é 1? Olha só. Tem gente que diz, todo número elevado a zero é 1. Realmente, todo número elevado a zero é 1. Mas por quê? Pode ter certeza que a maioria não vai saber responder. Por que que o número elevado a zero é 1? E é justamente esse o problema. Você fica querendo decorar a propriedade, aí esquece do principal, que é entender aquilo. Minha gente, isso aqui é matemática básica, é só simplificação de fração e multiplicação, potência. Certo? Então, olha só. Se eu tiver 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3, tu concorda comigo que esse número aqui de cima é igual a 1? Desculpa, todo esse número aqui de cima é igual a esse número aqui de baixo? É a mesma coisa, né? O número de cima e o de baixo é o mesmo. Olha só.
Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, dá quanto? Tipo, desculpa. Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, dá quanto? 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. 5 dividido por 5. 1. 50 dividido por 50. 1. 1 milhão e 500 mil dividido por 1 milhão e 500 mil dá quanto? 1. Então, se eu tenho um número em cima e um número embaixo, os dois estão dividindo, né, que é fração, eu vou ter o resultado quem? 1. Beleza. Entendi, Felipe. E o elevado a zero, onde é que tá entrando aí? Olha só. Tu concorda que se eu tenho 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira, isso aqui é divisão de potência de mesma base? Concordo. Na divisão de potência de mesma base, eu repito a base, faço o que com meus expoentes? Subtraio. Eita, pois é. Eu vou repetir a minha base e subtrair os expoentes, certo? Então vai ficar 2 elevado a zero. Um número elevado a zero dá quanto? Dá 1. Então isso aqui vai dar 1. Entendeu agora por que, que o número elevado a zero dá 1? Porque olha só, se eu utilizar a minha lógica, óbvio, que a gente aprendeu, ó, um número dividido por ele mesmo é quanto? 1. E uma divisão de potência no mesmo base. Eu faço o que com os expoentes? Desculpa. Eu repito a base e faço o que com meus expoentes? Subtraio. Então fica 2 elevado a zero. 2 elevado a zero dá 1. Então olha só, isso aqui, meu povo, que eu acabei de mostrar, isso aqui com isso aqui, é a mesma coisa. Eu só fiz escrever de forma diferente. Um número elevado a zero é 1, porque esse zero ele fica representado por conta disso aqui, ó, por conta dessa divisão, certo? Entendeu agora? É a mesma coisa. Tranquilo? Então, olha só. Potência de potência. Se eu tiver 2 elevado a 3, outra parte, elevado a 2, eu estou dizendo o seguinte. Lembra do parênteses? O parênteses tem que fazer o quê? O parênteses ele representa que tudo aqui está sendo elevado. Ou seja, tudo isso aqui está sendo elevado quantas vezes? 2. Ou seja, ele vai se repetir duas vezes. Então, ó, tudo isso aqui vai se repetir quantas vezes? Uma, duas, certo? Isso aqui virou o quê? Multiplicação de potência na mesma base. Repito a base, faço o que com meus expoentes? Somo. 3 mais 3, 6, né? Então fica 2 elevado a 6. Beleza. Se eu tiver 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 3. Quanto é que vai ficar isso aqui? Tudo isso que está no parênteses vai se repetir. Quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se repetir quantas vezes? 3. Tu concorda que isso aqui é multiplicação de potência da mesma base? Sim. Então, ó, 3, né? Repetir a base. Faço o que com meus pães? Vou somar. Então vai ficar 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Tu concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa de eu multiplicar? Eu repeti a minha base e multipliquei? Verdade, né? Eu repeti a minha base e fiz o que com meus pães? Multipliquei. 3 vezes 2, 6. Aqui embaixo, repeti a minha base, 3. Fiz o que com meus expoentes? Multipliquei. 2 vezes 3, 6 também. Beleza? Eu não quero que você fique decorando propriedade. Agora, óbvio, quando a gente pegar o jeito, né? Quando a gente pegar a prática, a gente vai ficar usando a propriedade. Mas olha só. Aqui, a gente não vai ficar fazendo uma propriedade por propriedade separada, né? Se você não souber entender, se você não souber aplicar aquela propriedade, você vai ter dificuldade. A propriedade, meu povo, a gente só entende a propriedade se a gente entender de onde é que ela vem. Eu já mostrei de onde é que vem as propriedades, tá? Aí agora sim, como eu já mostrei, a gente pode usar as propriedades, tá? Óbvio. A propriedade é para simplificar a vida da gente. Então, olha só. Eu vou ter o seguinte, vamos resolver isso aqui. Então, tudo isso aqui eu quero que você simplifique. Ou seja, eu quero que você reduza isso aí em uma potência só ou em duas potências só. Tá muito grande essa conta. Essa conta tá muito grande. Eu quero que ela diminua. Veja só. Eu vou pegar primeiro esse aqui. Tu concorda comigo que esse aqui é uma multiplicação de potência na mesma base? Concorda. Então eu tenho que fazer o quê? Repetir a minha base. Fazer o quê com meus parênteses? Somar. Então vai ficar 2 elevado a 8. Certo? E aqui? Vai ficar menos 2 elevado a 2. Ah, Felipe, mas isso é tranquilo. Eu posso resolver logo. Concordo, tu pode fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, mas vai ficar muito grande. Vamos simplificar primeiro? As propriedades é justamente para isso. A potência não é para a gente simplificar multiplicações, para a gente não ter que escrever multiplicação muito grande? Que ao invés de eu fazer tudo isso aqui separado, 2 elevado a 3, aí depois 2 elevado a 5, depois multiplicar, eu vou fazer as potências primeiro, aí no final eu vou achar o meu resultado. Olha só, esse aqui já foi, né? Aqui em cima. Repete o tracinho. Eu tenho qual propriedade aqui, minha gente? Isso mesmo. Eu tenho potência de potência. Na potência de potência, eu vou repetir a minha base, que é 2. E vou fazer o que com meus parênteses? Multiplicar. 8. Foi a última propriedade que a gente viu.
vezes, e aqui? Aqui também. Eita, Felipe, mas aqui tá diferente. Aqui tem mais de um parênteses. Concordo. Aqui tem mais de um parênteses porque, primeiro, quem está se coisando, repetindo aqui, quem é a base, melhor dizendo, quem é a base? A base é menos 2, por isso que está entre parênteses. Que é para identificar que a base é menos 2, tá? Olha só. Então, tudo isso aqui, menos 2 vai estar elevado duas vezes. Que tudo isso, esse parênteses maior aqui, tudo isso vai estar elevado duas vezes também. Então, olha só, eu posso pegar, repetir a minha base e multiplicar meus parênteses. Quem é a minha base? Menos 2. E meus parênteses é quem? 4, certo? Olha só. E agora? O que é que eu posso fazer? Tu concorda comigo que esse número aqui de cima é a mesma coisa desse número aqui de baixo? É, é a mesma coisa. Então, olha só. O que é que eu posso fazer aqui? Se é a mesma coisa, eu posso simplificar. Eu não só tenho multiplicação? Sim, você só tem multiplicação. Então, ó, corta. Ô, Felipe, eu posso pegar 2 elevado a 8 vezes menos 2 ao quadrado? Não. Por quê? Porque a base é diferente. Ah, mas a base é 2. Não. A base aqui é 2 e a base aqui é menos 2. Então você não pode fazer isso não, tá? Beleza? Aí olha só, sobrou quem? Menos 2 ao quadrado dividido por menos 2 a quarta. O que é que eu faço aqui? Por enquanto, pessoal do sétimo ano, quem estiver assistindo essa aula e for do sétimo ano, nesse caso aqui, você não pode fazer mais nada, tá? Já era. Já resolveu aí, acabou-se. Já está, ok, simplificado. Beleza, já está simplificado. Quem é do oitavo ano, quem é do nono ano, já vai aprender que eu posso repetir a minha base, que é a propriedade normal, tá? E eu posso fazer o que com meus parênteses? Subtrair. Então vai ficar 2 menos 4. 2 menos 4 é menos 2. Oxente, você é do sétimo ano, calma. Felipe, existe potência com expoente negativo? Existe. Isso aí a gente vai aprender mais na frente, tá? Vocês aí, quem tiver assistindo lá o sétimo ano, vai aprender mais na frente. Beleza? Agora, quem já está no oitavo, no nono, no primeiro ano, já sabe que isso aqui existe, tá? Eu terminei, já simplifiquei. Lembra que meu objetivo aqui era só simplificar, tá? Então, as coisas que você tem que prestar atenção em potência. Parênteses, tem que prestar atenção no sinal, na base, né? O sinal da base, e obviamente o sinal do resultado depois. E vai ter que prestar atenção nas propriedades. Nas propriedades. Quando é que você pode usar e quando é que você não pode usar, tá? Lembra também que, por exemplo, se tu tiver menos 5 ao quadrado, isso aqui é quanto? Isso aqui é menos 5 vezes menos 5. Beleza? Então, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Ou, base negativa expoente par, meu resultado já vai dar negativo. E depois multiplica o número normal. Isso aqui é diferente disso, tá? Por que é diferente disso? Lembra qual é a função do parênteses? O parênteses é para dizer, tudo isso aqui está sendo elevado. Por isso que eu tenho o parênteses. Se eu não tiver o parênteses, eu estou dizendo o seguinte, que só isso aqui está sendo elevado, que é só 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? 25. E depois eu vou ter que fazer o quê? Colocar o meu sinalzinho. Então tem que prestar atenção nisso daqui, tá? Isso aqui, ó, é diferente, tá? Presta atenção que cai muito em questão de concurso, de lógica na parte de concurso, na parte de Olimpíadas também cai bastante, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vá-se embora fazer o exercício. Valeu!